São José, o servidor da vida. Não é muito difícil imaginar o homem justo de Nazaré trabalhando para cuidar da subsistência, da saúde e do bem-estar da sua pequena família, Maria e o seu filho, Jesus. Qual é mesmo a obrigação de um bom pai? Não deixar faltar nada à sua esposa e aos seus filhos. É o mínimo que um homem responsável deve fazer, custe o que custar. E isso está impresso já no interior de cada homem. Servir a vida é isso. Felizes são os pais que podem orgulhar-se de não deixar faltar nada em casa. E quantas vezes já escutamos isso de um pai? Mas sem dúvida, há muitos pais que sofrem abertamente ou às escondidas. Choram às escondidas, no profundo de seu coração, por não ter algo melhor para oferecer às suas famílias. Pensamos nos pais desempregados, nos pais doentes, nos pais endividados, nos que estão presos, nos que sofrem ameaças, em todos aqueles que perderam a esperança e deixaram de lutar por algum acontecimento que foi como um atropelo em suas vidas. E assim nós encontramos homens entristecidos. Ainda hoje se cobra muito dos pais. Mas no tempo de José, não tinha conta de energia, nem de telefone, nem de internet para pagar. Televisão também não tinha, aparelho de som, computador, nem pensar. Também não sei se naquela época vendiam objetos a prestações. E se o pobre carpinteiro comprava fiado na bodega da aldeia, para pagar quando tivesse condições. Talvez pagar com uma mesa que ele fazia, pagar com cadeiras, com banquinhos. Provavelmente arranjar comida era a maior e a pior das preocupações de um pai de família na época de José. O menino Jesus deve ter visto muitas pessoas passarem fome. Pode ser até que tenha ele mesmo experimentado a falta do necessário em sua casa. Mas podemos estar equivocados sobre isso. Sempre pensamos que o necessário para a vida seja algo de bem material. É ou não é? Temos dificuldade de pensar a existência do dia a dia sem assistir televisão, ver filmes, ouvir músicas, sem alguma coisa que temos que comprar. Imaginamos que quando tudo isso não existia, gente, e não muitos anos atrás, devia ser um tédio terrível. Conversar com alguém de hoje, falar sobre a vida 50, 70, 80 anos atrás, deve gerar exatamente este pensamento. Nossa, era um tédio terrível. O que as pessoas faziam ao entardecer, por exemplo? Pergunte para os seus avós. Eu tomo aqui como exemplo o que ficou marcado na minha memória, e imagino na memória de tanta gente. Quando a gente saía para qualquer evento, qualquer atividade, quando se ia, por exemplo, visitar uma cadeia, hoje se chama de penitenciária, naquelas épocas atrás, cadeia. Havia 300 homens, em média, em celas individuais, e quase todos trabalhando. Era a chamada terapia ocupacional na cadeia. Mas o que surpreendeu foi quando nos disseram que os filhos, crianças e adolescentes, isto é, meninos, que visitavam os pais presos, podiam passar o fim de semana com eles. Isso aconteceu no passado. E de acordo com a direção, essa permanência era permitida. O que a vida do presídio podia interessar a uma criança? Não deveria ser assustadora uma penitenciária para um adolescente? Nós hoje podemos dizer assim:
É uma forma de o jovem entender que não é bom ficar preso e que ele precisa tomar cuidado para não cair ali dentro. O mesmo talvez o próprio pai repetisse ao filho, implorando que ele fosse obediente, que estudasse, que não ficasse à toa na vida. Mas pode ser também que aquela visita servisse para os filhos conhecerem melhor os seus pais e descobrirem que, apesar dos erros cometidos na vida, ainda eles sabiam acolher, divertir e brincar. Nada mais humano e simples que um pai contando histórias e casos para o filho dentro de uma cadeia, encantando a criança, para que saísse de lá orgulhosa de seu pai, capaz de amá-lo quando ele saísse. Não pelo dinheiro que, aliás, não tinha, nem pelas promessas, simplesmente por ele existir e dormir ao seu lado em uma cela fria e anônima. Você sabia que isso já aconteceu no Brasil? Décadas atrás? Isto gerava uma compreensão, um entendimento de que era bom ter alguém ao nosso lado, alguém que nos ama, que nos defende, que está conosco apesar de qualquer coisa. Alguém com muitos defeitos, mas de carne e osso. Não uma máquina ou um aparelho eletrônico. Essa proximidade que era gerada com os pais e dos pais com filhos era uma proximidade que, lamentavelmente, hoje ela é substituída pelos aparelhos eletrônicos. E se a gente vai pensando bem, filhos hoje crescem o tempo inteiro brincando, interagindo, gastando tempo com máquinas e aparelhos eletrônicos e não mais com o pai, nem com a mãe, nem com o irmãozinho. E esse pai estando do lado, dentro de casa, nem estando distante. Veja o que aconteceu. Daí a gente entende. Quando as coisas acontecem, exemplos de desamor, exemplos de rejeição de filhos com pais, de ingratidão terrível, quando um filho passa a vida recebendo tudo e mais tarde é capaz de deserdar o pai, abandonar a mãe, deixá-lo em um abrigo qualquer, em um asilo qualquer e nunca mais voltar para vê-lo. Foi a proximidade que não existiu que gerou isso. Dizendo com outras palavras, gente, e voltando ao início da nossa conversa, José ensinou a Jesus, com certeza, a ser coerente com a verdade, com o bem, com a própria consciência, porque os dois tinham proximidade. Jesus cresceu aprendendo a arte da marcenaria. Com todos os dotes que José tinha, ele conviveu, aprendeu a trabalhar, desde criança, ajudando o pai, e aprendeu a ser livre por amor, e pronto para morrer pelos outros. Aliás, foi essa a decisão mais importante da vida dele. Ele tomou a decisão de morrer por amor pelos outros. Aquilo que se ganha quando se perde se torna a coisa mais importante. Só que hoje a gente é muito confundido quanto a isso. Aquilo que se perde quando se ganha. E também um outro entendimento. Aquilo que somente se ganha se doando. Jesus aprendeu isso com José. Tem coisas que a gente só ganha se doando. Isso Jesus aprendeu muito bem com José, o seu pai, e com o bom Deus. Meu irmão e minha irmã, nós vamos conhecer bem, conviver bem, ouvir falar tantas coisas sobre esses personagens agora nos próximos dias. Estamos entrando na semana, há menos de uma semana estaremos celebrando o Natal agora.
É na semana que vem, de terça para quarta, hoje já é quarta, né? Nós vamos estar ouvindo, atentos, observadores a esses personagens. Quem é pai, por favor, esteja atento a José. Quem é mãe, esteja atenta a Maria e a José. Quem é mãe e esposa, a Maria e a José. Quem é filho, esteja atento a Jesus e aos seus pais, Maria e José. Isto é, estejamos todos nós atentos a cada um desses três personagens, como eles nos ensinarão nestes próximos dias. A cada dia, e se você puder ir à missa, se não, acompanhar a liturgia diária, as reflexões que a gente tem dos muitos sacerdotes fazendo reflexões sobre a homilia diária, o texto da liturgia. Estejamos atentos. Cada detalhe da vida desses três personagens. Isso pode mudar a nossa vida para sempre. Isso pode nos transformar para sempre. E nos transformando, a gente está mudando o mundo. Aquilo que vai mudando dentro da gente, a gente vai refletindo no mundo. E esse mundo de hoje, quando a gente julga que precisa ser mudado, que precisa ser um mundo diferente, e essas pessoas de hoje que estão por aí, sassaricando para todos os lados, nessa véspera de Natal agora vivendo como pagãos, só pensando em bebedeira e comedeira. Esse povo todo que está por aí hoje só pode ser ajudado por nós se dentro de nós estiver acontecendo um processo de mudança, porque a nossa mudança nos tornará mais belos, reluzentes. Nós vamos transmitir uma luz, um brilho, uma graça, se dentro de nós estiver acontecendo isso. Nossa vida será um poço de unção e aqueles que mergulharem nela serão batizados no Espírito Santo. É a isso que somos chamados agora, nestes próximos dias. Seja você um poço de unção, para que aqueles que forem até a sua casa só para comer e para beber, saiam embebedados também com a graça que está em você. E não vai adiantar nada a gente só olhar para os pagãos que vão nos visitar, conviver conosco, se a gente não conseguir semear no coração deles, assim como o vírus da gripe, quando a gente está perto pega, se a gente não conseguir transmitir, semear no coração deles aquilo que está dentro de nós. Mas como é que eu vou fazer isso? Seja um poço de unção. Atenção aos personagens que a partir de hoje, em contagem regressiva, estarão cada vez mais próximos a nós. Essa família linda, santa. Jesus, Maria e José.